O senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, inclusive, voltou a defender a criação de uma legislação para regulamentar as plataformas digitais no Brasil. Durante participação no 7º Brasília Summit, o ex-presidente do Senado classificou como uma frustração o fato de o Congresso Nacional ainda não ter aprovado regras específicas para as redes sociais. Pacheco afirmou que a aprovação de um marco legal permitiria estabelecer limites para as plataformas e critérios de responsabilização para conteúdos considerados ilícitos. Vamos ouvir na volta Marina Helena. Pautas necessárias e estruturantes, eu incluo a inteligência artificial, porque é uma realidade que se apresenta e que se impõe e que precisa naturalmente ter por parte da política uma resposta adequada no que toca à sua regulamentação ou à sua previsão no mundo jurídico, no ordenamento jurídico. Nós não podemos permitir que haja no universo da internet absoluta ausência de regras ou uma terra sem lei que faça com que nós tenhamos que conviver, a exemplo do goleiro de Cabo Verde, com 3 milhões de pessoas nos dizendo coisas absurdas, praticando inclusive delitos, ilícitos sociais, ilícitos jurídicos a todo instante. Terra sem lei. Vocês já ouviram essa palavra? Ai, não aguento mais, cara. Tem que pegar, tem que regular, tem que regular, tem que regular, tem que censurar, tradução. Tem que censurar porque não pode ser uma terra sem lei. Ele explica depois. Porque a gente não quer ter crítica. É muito ruim a internet, porque eles me criticam lá, eles me xingam. É por conta da internet que o Pacheco hoje não é mais eleito, gente, nem síndico de prédio. Essa que é a realidade. Pachecão contava com a sua indicação lá para ministro do Supremo, por quê? Porque não vai mais concorrer. Não vai mais concorrer. Né? Alguém que foi tão importante, alguém que já foi presidente ali, né, das casas no Congresso, um cara ali tinha essa ambição, mas por quê? Porque se for para as urnas, o Lula que queria botar ele para o governo de Minas Gerais, mas não tem chance, não tem voto. Pacheco agora descobriu que não tem voto. Por quê? Porque com o advento das redes sociais, como é que era a política antes? Só fisiologismo, era isso, né? Ah, vai lá, aí você faz articulação, tem lá o prefeito, tem lá o secretário, tem lá não sei o quê, o cara vai lá, pega o dinheiro do pagador de imposto, o dinheiro do pagador, não falo mais dinheiro público, porque não existe dinheiro público, é dinheiro roubado do pagador de imposto, vai lá e o cara começa a fazer, faz casa, faz um hospital, faz não sei o quê, e quer dizer que é ele que está fazendo, como se o dinheiro fosse dele, e ele está fazendo uma bondade, de te devolver parte daquilo que ele roubou de você, com um serviço público qualquer, e o resto, uma parte boa disso, né, vai para os cambalachos, tudo que a gente conhece. E assim eles vão fazendo. Então, antes do advento das redes sociais, só existia a política fisiológica, né? Era só aqueles comerciais nas campanhas políticas compradas com a mídia tradicional ali, eles abraçando o povo, super preocupado, distribuindo aquelas benesses, como se fosse o bom coração dele, não o dinheiro que foi roubado de você. E era isso que funcionava. O Lula, é isso mesmo, na última eleição do Lula, a maior rede social era o Orkut, entendeu? Agora não. Agora nós temos as redes. O que eles falam fica registrado, o que eles fazem ficam registrados. A gente aqui, ó, tá trazendo tudo desde o início do Banco Massa, o que aconteceu, quem recebeu o quê, parararará. Eles ficam em pânico, eles estão em pânico, porque desse jeito eles não se elegem mais. Então é por isso que essa turma toda, e o Pacheco fala a mesma coisa que o Lula fala, é a mesma coisa que a velha política fala, a mesma coisa que essa corja toda fala, que é precisamos calar as redes. Com as redes, não tem mais a facilidade e a boquinha que nós tínhamos antes. É isso que eles estão falando, tradução, né? Tecla SAP aqui. Bem por aí. Júlia, olha só essa aspas do Pacheco como termina. Ao se ter um marco legislativo dessa natureza, isso permitirá que a internet seja uma coisa maravilhosa. As redes sociais são coisas muito interessantes para a convivência das pessoas, mas precisam ter limites para não extrapolar para, ataques à raça, gênero, orientação sexual, à criança e à democracia. O Marco Civil da internet já protegia a gente. Agora, a verdade é, quem decide o que é antidemocrático? A gente sabe muito bem o que vai acontecer.
a Marina falou tudo. Desde o começo que o Lula entrou no poder, veja lá, ele ficou os primeiros 2 anos, 3 anos até agora, praticamente, falando precisa regular a internet, precisa regular a internet. Por quê? Porque antigamente era isso, dava dinheiro para a emissora falava o que ele queria. E aí, graças à internet, graças ao jornalismo independente, graças ao jornalismo cidadão, que eu adoro, que é feito não necessariamente por jornalistas como eu, né, como a galera que está aqui, mas como pessoas que são intelectualizadas e pesquisam, e tudo, a informação começou a circular, a informação honesta, a informação correta. E com isso, obviamente, pessoas foram deixando de ser eleitas. E aí é isso que eles querem. Quem é que vai dizer o que é antidemocrático? Então, por exemplo, a gente questionar a gastança da Janja é o quê? Vai ser o quê? Vão falar que é misoginia? A gente questionar o fato de que até agora, essa história do INSS não chegou no Lulinha direito. A gente até agora não teve resposta dos 300 mil que ele recebia. Vai ser o quê? Vai dizer que a gente está indo contra a democracia? Isso é muito sério. A gente está à beira da ditadura. A gente já vive sobre a ditadura da toga, né? A gente vê o que eles fazem. Quem eles prendem, eles passam por cima das leis, eles rasgam, né, a Constituição, e agora eles querem, literalmente, vão conseguir calar nós, jornalistas independentes, você, jornalista cidadão que faz um bom trabalho, informando, nem que seja o pessoal, né, da sua família, né, no seu entorno, o que está acontecendo. É muito triste, sabe, gente? E eu estou muito, assim, desgastada com essa política do Brasil, né? De novo, vou falar aqui 1000 vezes, essa será a eleição mais importante da sua vida e da minha vida. Só assim a gente pode tentar mudar isso, né? Paulo Pacheco foi se alinhando a Lula desde que foi presidente do Senado, do Congresso de 2001 a 2025. Já falou em discursos que Lula é uma figura humana e que tem uma política extraordinária, e também já chamou Lula de o maior democrata da história do Brasil. Olha, eu não vejo a hora desse cidadão sumir da vida pública, juro, porque ele foi a pessoa que mais traiu seus eleitores de todas que eu vi. Não existe, porque, gente, para quem não sabe, Rodrigo Pacheco, senador por Minas Gerais, ele foi eleito em 2018 para evitar que a mulher Sapiens fosse eleita senadora por Minas Gerais. É justamente isso, porque segundo as pesquisas naquela época, Dilma Rousseff, que deveria ter perdido seus direitos políticos quando foi empichada lá em 2016, mas por uma manobra do STF, ela foi empichada, mas conseguiu manter os seus direitos políticos e tentou o cargo de senadora em 2018, mas estava lá nas pesquisas em primeiro lugar. Os mineiros, desesperados em evitar essa desgraça, elegeram Rodrigo Pacheco. É Rodrigo Pacheco que foi eleito com os votos dos conservadores. Foi eleito falando mal do PT, contra o PT. O que aconteceu? Assim que foi eleito, virou a casaca, virou presidente do Senado e se alinhou ao STF e à ala mais podre que você pode imaginar, tanto do STF quanto dos senadores, e se manteve lá, sentado em cima de todos os pedidos de impeachment que chegavam lá dos ministros do STF, com a esperança que quando tivesse uma vaga lá no STF, ele seria o grande indicado. Mas, pois bem, teve vaga. Teve a vaga que foi preenchida pelo ministro Flávio Dino, teve a vaga que foi preenchida pelo Zanin e agora teve a vaga também que saiu do Barroso, que o Lula tentou emplacar o nome de Jorge Messias e foi rejeitado. Por quê? Porque a promessa era justamente indicar Rodrigo Pacheco. Promessa essa feita para o Alcolumbre, que ficou ali muito triste, muito chateado, com uma dor de cotovelo tremenda por não ter indicado o Rodrigo Pacheco, porque essa era a salvação dele. Depois dele ter traído
todos os seus eleitores, ele sabia que não tinha a mínima chance mais de ser eleito nada, nem vereador, nem para síndico de prédio ele seria eleito. Então a solução, a esperança dele era se tornar ministro do STF. Mas o Lula bateu o pé, indicou Jorge Messias, Alcolumbre mexeu os pauzinhos lá com a dor de cotovelo e conseguiu rejeitar. Agora tá aí, Rodrigo Pacheco, sem voto, em breve sem cargo, assim esperamos, né? Porque ele traiu seus eleitores. E agora não tem mais o que fazer, além de defender uma regulação das redes sociais para que tenha um mínimo de esperança a se eleger, sei lá, vereador. Ludmila Lins Grilo, Pacheco então está preocupado, assim como o governo, com ataques à raça, gênero, orientação sexual, à criança e à democracia. Quem vai decidir o que é fake news, declarações antidemocráticas? Será que só a oposição a eles será censurada? O Rodrigo Pacheco está dizendo que está frustrado, né? Rodrigo Pacheco frustrado por não estarem regulamentando as redes sociais. Essa frustração dele me parece também um tanto em causa própria, uma vez que ele, quando foi o líder lá do Senado, o presidente do Senado, ele sentou em cima dos processos de impeachment e ele foi muito achincalhado nas redes sociais. Ele tem uma, digamos assim, uma virtude que é de ter aguentado firme, e isso ele aguentou mesmo. Sabe-se lá sob que promessa que ele recebeu. Não sei, talvez de receber uma indicação a ministro do STF, talvez tenha sido essa promessa, e talvez por isso ele tenha suportado tanto tempo sem pautar o impeachment dos ministros do STF, especialmente o do Alexandre de Moraes, que parece que, por conta dessa lealdade do Pacheco, estava ali fazendo campanha para que ele fosse o indicado ao STF e não o Jorge Messias. Então, olha o tanto que o Rodrigo Pacheco suportou às custas, claro, às custas do pagador de impostos, às custas da liberdade de expressão no Brasil. Tudo ele suportou não para beneficiar o Brasil. Tudo ele suportou, aparentemente, para tentar buscar um benefício próprio, que até agora, felizmente, não aconteceu. O indicado foi o Jorge Messias, não foi ele, e esse ano espero que, como a Paula falou ainda há pouco, espero que seja o último ano dele como um servidor público, como um senador. E aparentemente todo mundo que votou nele naquelas eleições de 2018, todo mundo votou porque a opção era a Dilma. Então ele entrou nesse espírito ali anti-PT, ninguém queria a Dilma, e olha que a Dilma já tinha sido presidente da República e nem assim ela conseguiu se eleger senadora. O pessoal votou no Pacheco porque não queria votar na Dilma. Então esse ano agora tudo mudou, todo mundo já sabe quem ele é, todo mundo já entendeu o que ele é capaz de fazer numa altíssima posição de poder. Então eu não creio que ele vai ser reeleito, não sei se ele vai concorrer a alguma reeleição, mas se concorrer, acho que não ganha nem para síndico de prédio, graças a Deus, e agora sobrou para ele, já tinha tempo que eu não ouvia falar em Rodrigo Pacheco, ressurgiu aí das cinzas, né, do nada, é o Highlander ressurgindo, claro, para falar sempre coisas do lado errado, para defender a tal da regulamentação, que a gente sabe muito bem que não se trata de uma regulamentação. Regulamentação é um nome bonitinho, que eles dão um nome bonitinho, cheiroso, pomposo, para censura. Então, na verdade, o que ele quer é a censura das redes sociais. É isso que ele chama de regulamentação. Ele que é todo fino, né, todo polido, ele nunca vai dizer que ele quer censurar ninguém. Então, ele vai usar esse nome bonitinho, regulamentação. Então, ele surge das cinzas sempre para defender o lado errado. Esse é o Rodrigo Pacheco, que espero não seja eleito para rigorosamente mais nada. E suma, não fique mais na política, suma e vai cuidar lá do escritório de advocacia dele. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.